Seca, geada e menos boi no pasto. A variação dos preços dos alimentos em 2021, explicada pelo campo. Veja o que ficou mais caro no prato feito e no cafezinho do brasileiro. Dos produtos básicos, arroz e feijão são os que tiveram queda no valor ao consumidor. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Os alimentos estão caros. Não estão caros? Você já deve ter ouvido muito eu falar isso aqui no canal. Os alimentos estão caros. Leite, carne, açúcar, café. Café então, meu querido, para tomar café agora tá difícil. Café com açúcar então? Leite, R$4 uma caixinha. Café com leite e açúcar, esse trio aí, tá difícil para botar na mesa do trabalhador, do povo. E carne então? Vamos ler aqui uma matéria onde fala sobre por que os alimentos ficaram caros. Qual é o motivo de os alimentos estarem caros e por que o prato feito, sabe quando você vai no restaurante e pede aquele prato feito que é o basicão, arroz, feijão, zoião, né, que é o ovo, ou se não um bife com batatinha e uma saladinha, aquela saladinha meio mandrake. Vamos ler a matéria para você entender por que o prato feito ou os alimentos estão caros. Povo brasileiro sofre. Mas será que os políticos estão achando os preços dos alimentos caros? Será que eles estão reclamando? Preço da energia, preço da conta de luz, do botijão de gás que tem que fazer, cozinhar os alimentos para comer, o gasolina, diesel, o combustível e as outras coisas demais. Será que o político está reclamando das coisas estão altas? Será? Deixa aí embaixo se você acha que ele reclama dos preços altos. Vamos ler a matéria. Após ter disparado 14% no ano de 2020, o preço dos alimentos continuou em alta este ano de 2021 e subiu mais 7% entre os meses de janeiro até novembro, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. No campo, uma das contribuições para a elevação de custos veio de problemas climáticos, como uma seca prolongada e geadas, que derrubaram colheitas importantes do país. Só que essa seca e essa geada não fez o agronegócio ter prejuízo, porque já fiz vários vídeos aqui onde o agronegócio bateu recorde de exportações de alimento. Então tem alguma coisa errada aí. Se o agronegócio está batendo recorde de arrecadação, de faturamento, de lucro e de exportações de alimentos, é porque teve uma boa safra. Eu acho que não teve tanta queda assim. Será? O agronegócio está rindo à toa. O agronegócio, como diz, fala que é pop. Está enchendo o bolso de dólar e deixando a comida cara aqui para o povo brasileiro. Vamos ver o que diz mais aqui. Além disso, uma menor oferta de bovinos continuou pressionando os preços da carne, que se tornou um produto de luxo. A carne se tornou um produto de luxo em meio a um ano onde imagens de pessoas buscando ossos descartados por frigoríficos em açougues se tornaram comum. Já pensou? Não vi nenhum político pegando osso lá no açougue, só vi povão. E o povo ainda briga um contra o outro, né? Para defender político, vai entender, né? Alguns dos alimentos que tiveram mais alta de preço no ano de 2021 foram o frango, povão come, que é uma beleza, é aquele tipo de comida que quando a carne bovina está muito cara, a pessoa vai para o frango, e quando o frango encarece, as pessoas vão para onde? O ovo.
Então, para você ver que o povo está tão encurralado, tão espremendo o pessoal, as pessoas contra a parede, o povo brasileiro, que os alimentos que tiveram mais alta, que subiram mais os preços no ano de 2021, esse ano que nós estamos vivendo agora, vigente, foi o frango, os ovos, a carne bovina, o açúcar, o café e o tomate. Aí, todos esses alimentos o povão usa bastante. O óleo de soja, por sua vez, que dobrou de preço no ano passado, em 2020, deu uma desacelerada no preço, deu uma caidinha no preço. Caidinha tá mais de 8 conto no supermercado, só se for para eles aqui que fizeram essa pesquisa. Por outro lado, o arroz e feijão registraram queda no valor ao consumidor, depois de ter subido pra caramba em 2020. Aí a queda que eles falam é R$1,50. Essa é a queda que teve no arroz e no feijão. Grandes coisas, não mudou quase nada na vida do povo. Depois que eles subiram bastante o arroz e o feijão, né? A seguir, vamos ver aqui os motivos de alta e de baixa desses produtos em 2021 e o que esperar para 2022. Frango e ovo como alternativa. O frango 30,42% mais caro e o ovo 11,3% mais caro no ano de 2021 são as proteínas animais que mais tiveram aumento de preço de janeiro deste ano a novembro, puxado por uma maior procura do consumidor, após a carne bovina ter se tornado um produto de luxo no país. Outro fator foi o aumento do preço do milho, que vira, esse é o problema aqui, o aumento do preço do milho, ele é essencial como uma ração para as aves. Então o criador de frango, galinha, galo, pintinho, ele usa o milho para ração para as aves. E se o milho subiu, o produtor vai ter que repassar esse aumento do milho, da ração dos animais, para as pessoas que vão comprar frango, carne de frango. Apesar disso, esses alimentos se mantiveram como opções mais acessíveis ao brasileiro, ressalta o analista da consultoria Safra e Mercado Fernando Henrique Iglesias. O frango continua 3 vezes mais em conta do que o traseiro bovino, que reúne partes nobres como alcatra, picanha, filé mignon, e continua 2 vezes mais barato do que os cortes dianteiros, como acém, patinho e outros mais, afirma Iglesias, o economista aqui. O setor também vive um bom momento nas exportações, que devem bater recorde esse ano de 2021. Aí, tá vendo? Estou falando para você. Como é que os caras reclamam que estão tendo problema na questão de falta de gado, falta de safra, se os caras estão batendo um recorde de exportação? Então o setor de carne vive um ótimo momento. Não vou falar um bom momento, vou falar para vocês que vive um ótimo momento nas exportações. Olha o dólar caindo no bolsinho do agronegócio. Eita, os caras estão tristes pra caramba. Só que não. Que devem bater recorde esse ano de 2021. O Brasil é o segundo maior vendedor mundial de carne de frango, só fica atrás dos Estados Unidos, e tem sido um fornecedor cada vez mais requisitado diante dos surtos de gripe aviária, influenza, que atingem países da Europa e do sudoeste da Ásia. E quem vem comprar muita carne aqui, você já sabe, né? China. Como deve ficar? Para Iglesias, os preços de carne de frango e do ovo devem continuar aumentando em 2022. Novidade, deve estar cada vez mais caros, mais altos no ano de 2022. Então, prepare o bolso, povo brasileiro.
Será que os políticos vão sofrer com esses aumentos de preço? Refletindo ainda, então no caso para Iglesias, os preços de carne de frango e de ovo devem continuar aumentando em 2022, refletindo ainda uma maior procura por proteínas mais baratas frente à carne bovina. Então a carne bovina vai continuar aumentando o preço também da carne bovina, carne de boi, prepara o bolso, para quem gosta de churrasquinho, aí as pessoas vão apelar para o ovo e para o frango. E como as pessoas vão comprar mais ovo e frango, aí vai subir também o preço por causa da procura. E também porque o Brasil exporta muito ovo, muito frango, muito suíno, muita carne. O Brasil é muito bom, o agronegócio gosta de abençoar a vida dos estrangeiros, principalmente os chineses, vendendo, exportando muito alimento para fora do Brasil e deixando o povo brasileiro com o preço dos alimentos caros. Olha como o agronegócio é patriota, é caridoso, é amoroso, pensa no povo pobre brasileiro. Agronegócio pensa nisso aqui, ó, dinheiro, money e dólar, não é real. Real não vale mais nada, super desvalorizado. Olha o que diz mais aqui: as exportações devem continuar aquecidas, mas o Brasil tem capacidade de fornecer bastante frango ao mercado interno. Isso porque o ciclo de produção das aves é curto, tem 60 dias, bem menor que o dos bovinos, que duram de 5 a 6 anos, o que dá mais flexibilidade para o produtor ajustar a produção à demanda. Em 2022, no ano de 2022, ano que vem, o custo com a ração das aves deve diminuir, é o que diz ele aqui, após uma forte alta este ano de 2021 provocada por uma redução da colheita de milho em função da seca. Abre aspas, a safra de milho tem melhorado e o preço da cotação do grão tem reduzido, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Nesse sentido, o viés do frango e do ovo devem ser de baixa, depois das festas de fim de ano. Passar primeiro as festas de fim de ano, que você vai ver como é que vai ser o preço do ovo, do frango, do chester, da carne em geral. Meu filho, carne bovina, um produto de luxo. Item cada vez mais raro no prato do povo brasileiro, principalmente do pobre, porque eu tenho certeza que no prato do ricaço e dos políticos, donos de banco, donos de mídia, TV Globo, SBT, empresários bilionários, no prato do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago, esses líderes religiosos, lobo em pele de cordeiro, não falta carne. Então na carne, e é carne, aquelas carnes da melhor, suculenta. Então o item carne bovina está cada vez mais raro no prato do brasileiro. A carne continuou em alta, subiu 7% este ano de 2021, depois de ter disparado no ano de 2020. Teve 18% de aumento no ano de 2020. Aí você junta 18 com 7, vai dar 25% de aumento na carne em apenas 2 anos. E o salário mínimo subiu 5,26% de dezembro para janeiro. Tem como acompanhar o preço dos alimentos subindo absurdo? No campo, o preço do boi bateu recordes em 2021, refletindo uma baixa disponibilidade de animais prontos para o abate. Isso porque os pecuaristas decidiram reter as fêmeas nas fazendas, visando um aumento da oferta de bezerros mais lá para frente, afirma Iglesias, dos Safras. Quer dizer, uma tática aqui dos caras, né, da pecuária. Eles retêm, né, segura para negociar mais caro. A elevação dos preços do milho e da soja também encareceram os custos com ração, e a forte seca no centro-sul diminuiu a área de pasto, levando muitos produtores a confinar o gado, que aumenta ainda mais o custo com a alimentação. A exportação também seguiu forte, puxada por quem?
Quem comprou muita carne bovina, gente? Eu dou um doce se você acertar. China. A exportação seguiu também forte, puxada pelas compras de carne, a demanda, a sede ou a fome da China por carne brasileira, até o embargo do país asiático no mês de setembro. A suspensão gerou até uma queda dos preços da carne no atacado em outubro e novembro, que não foi repassada ao consumidor pelos supermercados. Olha só, preste atenção e peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. O preço da carne no atacado abaixou por causa do que a China não estava comprando carne brasileira. Só que os supermercados não abaixaram os preços. Por que será, né? Os supermercados amam o povo pobre brasileiro. É um querendo mais dinheiro que o outro. Agronegócio batendo recorde, ganhando dinheiro em dólar. Supermercado comprou carne mais barata e não repassou, não abaixou para o povo comprar carne mais barata. E aí? E as pessoas brigando. Político tal, político tal, político tal, político tal. O político não tá nem aí, meu filho. O político tá do lado dos ricaços. O povo pobre vai ficar batendo boca um com o outro. E ele é que se lasca, que tem que comprar carne cara. Porque o político pode jogar a carne lá para cima, R$100 o quilo, que não está nem aí. Como deve ficar? No ano de 2022, ano que vem, a retenção de fêmeas será traduzida em uma maior oferta de bezerros em relação a este ano, mas ainda abaixo do ano de 2020, ano passado, pontuou Iglesias. Abre aspas, o preço da carne bovina deve recuar, mas vai se manter caro, em um patamar ainda proibitivo aos consumidores. Muitas pessoas não poderão nem sonhar em comprar carne à vontade, diz o analista. Um dos motivos para isso, segundo ele, é que o dólar valorizado em relação ao real, que não vale mais nada, ainda mantém o Brasil muito centrado nas exportações, mesmo com a incerteza sobre quando e quais as condições a China deve retomar as compras de carne do Brasil. Diante desse cenário, o país tem buscado novos mercados para escoar a proteína. Lógico que o agronegócio não vai vender para o povo brasileiro, principalmente o povo pobre. Eles querem ganhar em dólar. Então a China não está querendo comprar muita carne, vamos vender para outro país para a gente ganhar dólar. O povo que se lasque, que compre carne cara, ou coma ovo até virar uma galinha, ou como frango, ou come pão, ou que seja. Eles querem ganhar dólar, o agronegócio quer dólar. Outro fator é a renda do brasileiro, que não tem conseguido acompanhar os fortes aumentos de preços na economia como um todo, cenário que não deve melhorar tão cedo, avalia o especialista, o economista. No campo, por outro lado, a expectativa no ano que vem, 2022, mais chuvoso, deve melhorar as condições do pasto e o crescimento de oferta de grãos tende a diminuir o custo com a ração, diz Braz, da Fundação Getúlio Vargas. E aí o agronegócio, a pecuária, o agricultor vai ao delírio, porque vai poder exportar mais alimento. Açúcar disparou com seca e geada. Açúcar mais caro. Dos produtos do agro, o açúcar refinado foi o destaque de alta da inflação. No acumulado do ano até o mês de novembro, o produto disparou 45,56%, quase 46%, perto de 50%. Subiu o valor do açúcar. Somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do planeta Terra, do mundo. E o açúcar, por incrível que pareça, quase subiu 50% dentro de um ano. É absurdo, isso aqui é uma coisa absurda. O aumento foi resultado da combinação de uma seca prolongada e de geadas em julho e agosto,
que provocaram uma redução da colheita da cana-de-açúcar, relembra Gabriela de Faria, analista de agronegócio das Tendências Consultoria Integrada. Só que o Brasil exporta etanol, sabia? Exporta açúcar também, sabia? Isso aqui a matéria não traz. Aí o que sobra de açúcar para cá, o que acontece? O resultado está aí, quase 50% de aumento. Para a safra 2021-2022, a safra de colheita de açúcar, a produção de açúcar tem uma queda estimada em 17,8% em relação à temporada anterior, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Como deve ficar? Para a próxima temporada, a consultoria Safras e Mercados espera preços de estáveis a levemente mais baixos, diante da recuperação da safra de cana. Será, gente? Eu não acho isso não. Abre aspas. Isso deve acontecer em função de uma entre-safra chuvosa que está se desenvolvendo atualmente no Centro-Sul. Desde agosto, alertávamos sobre a entre-safra chuvosa e a recuperação parcial dos canaviais, diz o analista Maurício Murici. Café também sofreu com o clima. Tudo é o clima agora, tudo é o clima. Lembrando que o Brasil exporta muito café, gente. Muito café para fora do Brasil. Agronegócio, ganhando em dólar. A seca e as geadas também deixaram o cafezinho do brasileiro mais caro. Em um ano de colheita que naturalmente já seria mais baixa, em ano par, a safra alta, e o ano ímpar, safra mais baixa. Estamos em 2021, ano ímpar, a redução da produção do Brasil, maior fornecedor global. Tá vendo? A redução da produção do Brasil, maior fornecedor mundial, maior exportador mundial de café, provocou ainda aumento no preço internacional do grão. Então o Brasil é o maior exportador de café do planeta Terra. O café moído disparou 38,8% em janeiro até novembro, enquanto o solúvel subiu 11,37%. Como deve ficar? A planta de café não se recupera tão rápido de fortes choques climáticos e por isso o ano de colheita alta previsto para o ano de 2022, ano que vem, não deve ser tão bom quanto o esperado, destaca Gabriela, analista das tendências. Os prejuízos nas plantações foram grandes e com isso o potencial para o ano que vem diminuiu. Os problemas climáticos atrapalham o desenvolvimento vegetativo da planta, diz Gabriela. Diante desse cenário, os preços do grão no campo devem se manter altos. Então prepare o bolso que você ainda vai pagar café mais caro ainda. Segundo as tendências, o preço doméstico do café arábica deve subir 13% no ano de 2022. Vai subir mais ainda o café, após uma disparada de 73,6% nesse ano de 2021. O café subiu 73,6%. Continua brigando por político? Será que o político está sofrendo para comprar café? Vamos falar para encerrar o vídeo do tomate. Tomate perdeu área de plantio. O preço do tomate manteve um ritmo acelerado de alta no ano de 2021, após ter disparado 52,7% no ano passado, em 2020. A hortaliça subiu mais ainda, subiu 30% de janeiro desse ano até novembro deste ano de 2021. Então você soma aí que subiu 82,7% dentro de 2 anos. Quase 100%, quase perto de 100%. Quem gosta do tomatinho deve estar muito triste com isso. A principal razão é que a cultura vem sofrendo uma redução da área plantada nos últimos 2 anos, afirma o pesquisador João Paulo Deléo, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA Exalc USP, aqui de São Paulo.
Abre aspas, no início da pandemia, o produtor sofreu um baque tremendo nas vendas com o fechamento dos restaurantes e ficou receio de plantar, diz Deléo. Além disso, a cultura do tomate sofre muito com incidência de pragas e doenças, o que faz com que o produtor não consiga plantar na mesma terra durante um bom tempo. O custo de produção por hectare ultrapassa hoje os R$150 mil, segundo o pesquisador. Como deve ficar? Para o CPE, o cenário para o tomate não deve mudar tanto para o ano de 2022 e, portanto, os preços devem se manter nos mesmos patamares desse ano de 2021. Então, prepare o bolso para comprar tomate caro também. Há uma expectativa de aumento de área plantada de tomate voltado para a produção industrial. Se houver algum excedente, pode ser que algo acabe indo para o mercado de mesa, mas a tendência é de preços altos, iguais ou piores que 2021, afirma Deléo. O óleo de soja, óleo de soja. O óleo de soja foi um dos vilões da inflação no ano de 2020, ano passado. Seu preço dobrou naquele ano em relação a 2019, devido a uma forte exportação que diminuiu a oferta interna. O óleo de soja subiu praticamente quase 90% no ano passado. Dobrou, né? 100%, vamos pôr 100%. Eu acho que foi até mais que 100%. De janeiro a novembro de 2021, porém, o produto teve uma alta bem mais tímida, 1,52%, depois de subir 100%. Mais que dobrou o preço. Aí, meu filho, isso aí nem faz cócegas, nem... De janeiro, então, a novembro de 2021, porém, o produto teve uma alta bem tímida, 1,52%, continuando, porém, ainda muito caro ao consumidor. O preço de óleo de soja é muito sensível ao comportamento da safra do grão. E neste ano, diferentemente do milho, a colheita não foi impactada tão fortemente pela seca, diz o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. Então os caras aproveitaram o agronegócio e ganham muito dinheiro vendendo soja. Apesar da safra ter atrasado, a estimativa da Conab é de alta de 8,9% da colheita na colheita 2020-2021 em relação ao anterior. Quer dizer, vai vender mais ainda, vai colher mais e vai exportar mais ainda. É um recorde de 135 milhões e 900 mil toneladas. É muita soja. Como deve ficar? Para a Braz, há espaço para uma queda de preço do óleo de soja no ano de 2022, com a próxima safra do grão do Brasil se encaminhando para um novo recorde e com boas expectativas de colheita em outros países. Então o Brasil vai bater recorde de novo de soja. E como é que será que o agronegócio vai ficar triste, né? É mais dólar no bolso. A soja tem tudo para continuar com preços em queda diante da promessa de uma oferta maior, o que abre espaço para outros alimentos como o óleo, farelo de soja, margarina ficarem mais baratos, diz Braz. Diz ele. O arroz, outro vilão da inflação no ano passado, em 2020, foi o arroz, que neste ano ficou 15,38% mais barato para o consumidor, depois de ter subido horrores, né? Essa queda nos preços, na realidade, representa uma correção e em um retorno para os parâmetros pré-pandemia, explica a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o AB-Arroz, Andressa Silva. No ano de 2020 houve uma alta de 76% do preço do produto, do arroz, principalmente por causa do aumento das exportações do grão. O agronegócio exportou arroz a rodo, bateu o dólar no bolso até doer. Contudo, no início deste ano, o setor acabou não embarcando tanto arroz, pois a comercialização estava mais rentável dentro do Brasil. Então é que os caras, ele vendeu tanto arroz em 2020 que os caras não queriam nem comprar mais arroz. Aí teve que vender para o povo brasileiro interno.
Aí teve que baixar, né? Senão o povo não compra. A gente não teve muita competitividade aqui do agronegócio exportar. Aí perdemos essa janela de exportação. E agora, no segundo semestre, a gente está com mais produtos no mercado interno. Isso ajuda a enfraquecer os preços. Então, eles ficaram muito tristes que não pôde exportar para fora e ganhar dólar. E teve que vender para o povo brasileiro mesmo. Mas eles queriam mesmo vender para fora. Como deve ficar? Desde novembro, as exportações voltaram a tomar fôlego. Considerando isto, a diretora acredita que em janeiro o estoque de arroz brasileiro já não deve ser tão grande. Ainda assim, o preço deve se manter estável, pois em fevereiro entra uma nova safra para ser considerada. Feijão. Ei, feijão! Apesar dos problemas na lavoura do feijão, como a seca, o preço do feijão carioca ao consumidor recuou 5,61% até o mês de novembro deste ano de 2021. Essa queda aconteceu principalmente pela baixa procura, depois de o poder aquisitivo da população também declinar. Com a ausência do auxílio emergencial, pontua Marcelo Eduardo Luders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, a IBRAF. Então ele diz que o povo sem dinheiro, o feijão achou que não é muito importante e deixou de comprar muito feijão. E aí abaixou o preço. Mas na verdade os caras não estão, esses arroz e feijão, eles não estão exportando muito. E aí tem que vender mais barato, porque senão o povo não compra. O povo está sem dinheiro, o povo brasileiro. A gente percebe que a demanda caiu na medida em que os preços subiram. E aí começaram a trazer o preço do feijão para baixo de novo, explica. Além disso, ele afirma que o volume de feijão colhido no mês de agosto, setembro e outubro foi suficiente para abastecer o mercado até o fim do ano. Como deve ficar? Lourdes diz, na lavoura, o valor da leguminosa, o feijão, já começa a crescer novamente. Entre as razões para isso estão as compras do produto pelo governo para a distribuição de cestas básicas. Há também a expectativa de que o consumo aumente com a disponibilização do Auxílio Brasil para a população. Somado a esses fatores, alguns problemas no campo, com o aumento do preço dos insumos, impactaram a safra que é plantada em dezembro. Por isso, o valor será sentido quando ela for comercializada. Então prepare para encerrar o vídeo, está muito grande já, 32 minutos, mais de 30 minutos. O feijão vai aumentar o preço ano que vem. Continue brigando por políticos. Compartilhe esse vídeo, dê no joinha, chicotar no like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui. E o povo tem que se unir, que 2022 promete muita dor de cabeça para o povo. Fui!